recording from Buckethead Land. If you know them around and you hear the howling wind or the bleating of possessed farm animals, then you must have wandered into the haunted farm, and that means you're in the slaughter zone. That's where we keep all the most dangerous rides that made us famous. Some of the rides are liable to go off the tracks, and you'll never know where you'll end up. Boa noite, bem-vindos a mais um episódio do 3 graus de Carequice. Estou aqui novamente com o Pedro Moura e com o André Oliveira. Boa noite. Boa noite. Hoje calhou uma fava, portanto vai ser um episódio mais leve e fraquinho. Tem que ser de 3 em 3 semanas. Uma ideia que eu tive logo no início, quando estávamos a falar, depois acabei por adiar este tema, porque ainda não tinha encontrado um livro com o qual estivesse satisfeito para avançar. O tema já agora é entre 4 paredes. E porquê este tema e porquê agora? Porque queria aproveitar a questão da quarentena. Estivemos todos fechados um bocado entre 4 paredes. E apesar de já termos começado o desconfinamento, acho que ainda continua a ser engraçado colocar o tema agora. Acho que ainda faz sentido, ainda vou a tempo. Sempre foi uma forma de criar histórias que me agradou. Eu lembro-me desde muito cedo, comecei, talvez mais por causa do cinema de terror, comecei a perceber que o terror era muito amigo deste conceito. A questão de estarmos fechados num espaço e depois saber aproveitar o suspense desses momentos. Por exemplo, o Alien 1, logo na frase de publicidade, que eu acho que é uma das grandes frases publicitárias da história do cinema, que é no espaço ninguém te ouve gritar, é fantástica. E todo o filme respira essa tensão. Há mais, há o The Shining, o Thing, o Big Brother, que dá tantos anos na televisão, por exemplo. É outra série de terror que sabe se metermos as pessoas fechadas dentro de uma casa, invariavelmente vai acontecer qualquer coisa. Isto pode correr mal, mas tem uma das criaturas mais assustadoras da história do audiovisual, mas não vou dizer porque senão pode haver chatices. Fica a dica. Ok. Mas pronto, à parte do terror, depois a verdade é que à medida que fui crescendo acabei por ir vendo também mais outro tipo de filmes que na ótica do drama, como o 12 Angry Men, que para aí 90% do filme até são 12 pessoas sentadas à mesa, ou A Corda do Hitchcock, também é interessante, e depois a descoberta do Buñuel pelo El Ángel Exterminador, em que temos um grupo de pessoas fechadas num sítio e que não consegue sair e não percebe porque é que consegue sair, que para mim foi uma descoberta fantástica. Depois o que eu me comecei a perceber é que, e eu sei que nós temos falado demasiado de teatro, portanto não foi de propósito, juro que eu já queria falar deste tema antes, mas é que o teatro realmente lida sempre com a questão de estar limitado no espaço e no tempo. Portanto, mesmo que seja uma peça que respire fora de um cenário diferente, o cenário vai mudando, a verdade é que temos sempre aquele foco naquelas pessoas ali à nossa frente. E talvez por isso, na escolha da banda desenhada deste mês, vamos fazer pela primeira vez uma pequena diferença, que é não escolher uma obra original, mas uma adaptação de uma peça de teatro. E é curioso que, dentro das escolhas que se falou no início, acabou por não ser a primeira que eu tinha pensado, mas ambas são adaptações de peças de teatro. É curioso. O livro em questão é o The Abaddon, do Corinne Shadmi, que é um autor israelita, penso que agora está a viver nos Estados Unidos, ou já há uns anos. O livro foi criado através da plataforma Kickstarter. Era de uma editora que eu desconhecia, ou é de uma editora que eu desconhecia, da Z2 Comics, foi publicado em 2015, e é inspirado, e aqui eu digo inspirado, se calhar a palavra adaptado foi mal escolhida, agora que penso melhor nisso, foi inspirado na peça Wicklow, do Jean-Paul Sartre. Portanto, as peças são bastante diferentes, são bastante distintas, mas é claro que o livro do Shadmi tem como base, no início, o conceito da peça do Sartre. A peça do Sartre, basicamente, é a famosa peça onde se ouviu aquela frase que se tornou, sei lá, uma das frases mais citadas, que é o inferno são as pessoas. Precisamente porque a peça coloca entre 4 paredes um grupo de pessoas fechadas. E depois subentende-se que estão mortas e que, se calhar, para vivermos o nosso próprio inferno, chega a estarmos uns com os outros. O The Abaddon
fazendo uma pequena sinopse, e depois ficam já o aviso dos spoilers. É um livro que eu acho que vamos ter que dissecar a dada altura. Mas pelo menos nesta parte do inferno acho que é bastante claro desde o início, logo pelo título. Porque o de Abaddon, em termos bíblicos, que está associado à destruição ou ao abismo, é referenciado também como sendo o mundo dos mortos. Portanto, eu acho que o título dá-nos logo essa pista. E mesmo no início, aquelas cervejas de ectoplasma, o facto de eles morrerem e voltarem, acho que o livro pode ter uma interpretação diferente, não digo que não, mas para mim é bastante claro que já agora a história começa com a personagem que é o Ter, que entra, portanto, para ir a uma casa aberta e mal entra na casa nunca mais consegue sair, pelo menos a início. Está fechado com mais 3 inquilinos e depois nós percebemos, como eu estava a dizer, que à partida esses 4 inquilinos estão mortos e vão ter que conviver uns com os outros, talvez para sempre, talvez não. É uma questão que fica pendente no livro, porque eu acho que a dada altura se percebe, apesar de sabermos que eles estão à partida mortos no início, o livro tem sempre um tom de mistério que nós queremos ver até onde é que aquilo vai dar. Até onde é que ele consegue... Aqui, ao contrário também da peça do Sartre, o Chladni não se resume a 4 paredes. Ele explora mais a casa, num grande complexo, num grande prédio, que o livro está dividido em 2 partes. Na segunda vamos explorando mais áreas espaciais. Também a partir das memórias, dos flashbacks da personagem principal, conseguimos ver fora da casa. Mas eu acho que o livro, a história principal, resumindo-se àquelas 4 paredes, tinha aquela claustrofobia que eu queria, suficiente pelo menos para discutirmos essa abordagem de história e essas potencialidades. Que eu acho muito interessante. O livro do Chladni tem esse suspense, essa claustrofobia que mexe connosco, essa convivência com as pessoas diariamente, em que nós conseguimos ver-nos a não aguentar mais essa convivência, a começar a sofrer disso. E tem também uma coisa que eu acho importante, que é o sentido do humor. Ele não perde isso. Por muito que as coisas estejam mal, há situações muito caricatas. Aquele senhor que fez a troca para ter um harém, mas acabou por perder, portanto, o órgão sexual com o qual poderia viver uma vida mais feliz no outro mundo. Portanto, há ali quase como se o dono do complexo de prédios pudesse ser o próprio diabo, pegando numa mitologia mais cristã, ou, pronto, bíblica. Pronto, eu gostei do livro. Eu acho que a dada altura se percebe para onde é que ele caminha e o fim, mas eu acho que esse fim que dota ao livro de algo cíclico também me fez questionar se o inferno ou o purgatório poderia ser um ciclo de aventuras sempre iguais, até que a personagem pudesse evoluir para além daquilo e sair eventualmente daquele nível, quase como os 9 ciclos do inferno do Dante. Vou então passar a palavra aos meus caríssimos. Não sei qual de vocês é que quer começar. André. Então, olha, antes de mais, eu não sei se isto vai funcionar ou não, mas para te deixar mais confortável, queria aqui introduzir aquilo que é inevitável, mais tarde ou mais cedo tinha que aparecer, e pronto, já faltava, temos que referir pelo menos... Este é o Pavarotti mais magro? Sim. É o Pavarotti. Eu tenho que aprender a fazer isso. Estes são os vários estágios da vida de Pavarotti. Acabou aqui. E com a sua própria caveira. É uma espécie de Inception de Pavarotti. Ora bem, uma coisa que eu gostei muito neste livro foi o formato. Acho muito interessante este formato horizontal. Está muito bem pensado. Sim. Realmente as pessoas que fazem livros em formato horizontal são de facto muito inteligentes. Não sei se conhece a volta. Pois, realmente há pessoas que sabem escolher formatos para os livros. Eu gostei de algumas coisas do livro, outras não tanto. Uma coisa que me fez um bocadinho de falta foi... Eu gostava de ter sido envolvido mais na história, de modo a que, pelo menos durante uma boa parte da narrativa, eu ainda estivesse a tentar perceber o que era aquilo.
E eu acho que o livro é pouco subtil na entrega logo do significado do que é aquilo tudo. É muito rápido que tu percebes o que é que se passa, e eu não sei se isso é intencional. E por isso é que fiquei um bocadinho em conflito, porque de facto é isso tudo que tu disseste. Tem essas simbologias e esses paralelismos todos que tu apontaste. E depois há lá pelo meio, eu muito rapidamente percebi, ok, o livro vai acabar exatamente como começou, vai ser Exato. circular, tem estes significados todos, eles estão aqui no pós-vida, o livro chama-se de Abaddon, enfim, pareceu-me, ou seja, é com certeza o objetivo da história, mas eu gostava de, pelo menos durante uma parte do livro, pelo menos ter-me feito sentir mais claustrofóbico se não soubesse durante parte do livro o que é que se estava a passar. Além disso, aquelas conversas à altura do karma e não sei o que, isso era escusado, porque são dicas que eles nos estão a dar e nós não precisamos de dicas, quer dizer, não é preciso estarmos a falar em karma e em ciclo da vida, etc., quando já estamos carecas de saber, passa a redundância, estamos carecas de saber o que é que se está, qual é o significado e tudo mais. Mas pronto, de qualquer maneira, o livro realmente tem bons momentos. E levou-me também a pensar um bocadinho isto da claustrofobia. É um sentimento é um sentimento quase de angústia e de ansiedade que nós temos quando estamos perante uma obra de arte ou uma expressão artística qualquer, se passa com mais eficácia ou não. Eu não sei se a banda desenhada é a melhor expressão para passar um sentimento claustrofóbico ou uma espécie de falta de ar. Portanto, eu acho que aqui, se calhar, essa claustrofobia passa-se mais através da história, de uma história cíclica em que nós não conseguimos encontrar uma saída. Acho que a claustrofobia pode passar mais através da narrativa do que propriamente por uma história ser passada num espaço fechado. Eu acho que dificilmente, por exemplo, temos o 2001 Odisseia no Espaço, que é que para mim acho que é um filme que tem uma vertente claustrofóbica bastante elevada, mas nós temos o som, que é a sonoplastia, que é importantíssima, a música, há ali todas umas dimensões, toda uma série de dimensões que a banda desenhada não tem, portanto o som é uma importantíssima, que faz com que haja uma ansiedade crescente e tudo mais. Mas ao mesmo tempo também há aquilo que mais uma vez vou voltar ao Uzumaki, que é uma espiral. O livro para mim é uma espiral, a narrativa é uma espiral, e há ali também um sentimento claustrofóbico crescente que eles não conseguem abandonar aquela aldeia, ou aquela cidade que está a ser consumida pela espiral. Aqui no caso do Abaddon, eu acho que a banda desenhada mais depressa consegue passar com eficácia esse sentimento de prisão e de ânsia pela libertação através da narrativa do que propriamente através do facto de passar todo no mesmo espaço. Eu acho que isso não tem assim tanta influência. Quase que me faz, dos livros mais claustrofóbicos que eu conheço, agora passando à literatura, acaba por ser o processo do Kafka, apesar de ser uma vertente divertida da claustrofobia. Não é possível encontrar uma saída para aquele processo, uma saída para aquele imbróglio, uma explicação para aquilo, e isso eu acho que é muito próximo daquilo que poderá ser um sentimento de claustrofobia. Ainda dentro da literatura, lembrei-me eu não sou fã do Stephen King, falaste no The Shining, mas eu acho que o Shining, o Kubrick deu-lhe 10-0 naquilo que fez, da interpretação da história do King. Eu estava a falar do filme. Pois, porque o livro do King eu li, e em comparação com o filme eu acho que fica furos abaixo. Eu não sei se eu acho que o Stephen King às tantas não se leva assim tanto a sério como dá que pensar, e até tem ali uma vertente meio cómica nas histórias dele que as pessoas não apanham à primeira. Eu acho que ele próprio se calhar tem essa ideia, mas o Jack Torrance no fim transforma-se quase num monstro, meio demónio, e isso teria arruinado um filme do Kubrick, não é? E o Kubrick sabia isso bem e fez uma coisa muito mais psicológica e muito mais enfim, icónica como aquilo que nós temos. Mas há um livro do Stephen King que ele escreveu com o filho, com o Joe Hill. O livro chama-se In the Tall Grass, e que por acaso agora recentemente até foi feito um filme para a Netflix.
e é um filme importante também desse ponto de vista da claustrofobia, que é uma claustrofobia ao ar livre, que é tudo passado num campo imenso de erva alta. Imaginem aquelas canas verdes, né? Mas neste caso não são canas, é mesmo erva alta. E, entretanto, as pessoas entram lá para dentro, perdem-se, como é óbvio, é impossível encontrarem-se umas às outras, e há ali uns cruzamentos espaço-temporais que são muito interessantes. Ou seja, aquilo parece que é uma história de terror banal, de campo, erva alta, puto assustador, porque há sempre um puto assustador nestas histórias, né? Mas é mais do que isso, é interessante. Eu não percebi, peço desculpa. Há uma série disso agora, é? Não conhecia. Não, este é um livro do Stephen King e do filho. Sim, mas eu percebi que tinha sido adaptado, não percebi. Recentemente eu reparei que a Netflix tem um filme feito a partir desse livro. Okay. Porque realmente esta história das assombrações e dos fantasmas está muito ligada às construções. Não há, em princípio, não há campos de golfe assombrados, pelo menos eu não conheço nenhum. Mas tens campos de beisebol assombrados. Pronto, ok. Não se lembram daquele filme, o Field of Dreams? Exato. Sim. Esse, mas também não há muitos mais. O que no fundo leva, se nós pusermos lado a lado a banda desenhada, a literatura e o cinema, esse sentimento claustrofóbico, eu talvez, porque eu acho que a banda desenhada tem qualidades que as outras expressões não têm, mas na literatura, na grande variedade, em grande parte das obras literárias de fundo que abordam essa questão, talvez seja mais fácil, seja mais imersiva do que a banda desenhada. E o cinema tem recursos que a banda desenhada não tem, nomeadamente o som e edição. Mas na banda desenhada, de facto, eu aqui claustrofobia não senti, mas acho que a narrativa, acho que há de ser mais pela narrativa do que propriamente pela parte visual. Mas eu senti-me um pouco estimulado pelo livro pelas razões que disse. Porque as coisas que me iam aparecendo, eu senti ali muitos simbolismos que à partida são impossíveis de apanhar, depois há ali associações que nós podemos fazer ou não, mas enfim, pode ser por nonsense, porque há coisas que podem ser por nonsense, podem até nem estar associadas a nada. Mas não sei, acho que fiquei com pena de não ter havido uma maneira de contar a história para que esse sentimento de claustrofobia fosse intensificado. Não senti muito por causa dessa razão. Nesse aspecto, disse logo isso no início, o livro é bastante óbvio em determinadas coisas. Apesar de eu, na verdade, sempre me ter sentido, sempre continuei bastante motivado, até li o livro bastante depressa, porque estava interessado em ver onde é que aquilo ia chegar. Eu acho que talvez o mistério, se é que lhe possa chamar isso, maior, tem a ver com o passado da personagem, quem é que a personagem é, porque as personagens estão desprovidas das memórias quando chegam à casa. Logo no início, todos têm só 3 letras, uma sílaba, são todos tratados assim. Depois é que sabemos o nome maior dele. E então vamos percebendo o passado dele, que foi militar, provavelmente tem síndrome de... falha-me a palavra. Exato, obrigado. Síndrome pós-combate. Porque também com fogo amigo, não é? Não sei se a expressão existe em português, matou alguns dos seus colegas, o que certamente levou algum peso emocional, causou. Também temos a questão, portanto, de ele não ter a mãe, o próprio nome de Abaddon, apesar de te induzir para algo no início da história, também está presente na história. É o nome, supostamente, do sítio onde eles estão, está no candeeiro. A dada altura é o nome também de um filme pornográfico antigo, que também tem um peso ao longo da história, que eu achei mais interessante na parte do mistério. E a questão daquela atriz ser a rapariga com quem ele teve sexo na casa, que poderá ser a mãe dele. Portanto, há ali uma dinâmica um bocadinho mais estranha, diria, mas de uma forma geral, tens razão, a meio do livro tu já sabes que aquilo vai acabar em círculo, ou como tu disseste, que foi também a minha dúvida, círculo ou espiral, que é um bocadinho diferente. Portanto, sim. Não, mas agora, Diz. Diz. Não, fico só na dúvida se é uma coisa intencional, porque ao longo do livro são-nos dadas dicas desnecessárias
e eu não sei até que ponto é que o autor está a controlar a narrativa e está a controlar o leitor. Ou a controlar o leitor no sentido é que nós estamos no ponto em que ele quer que nós estejamos, porque às vezes parece que estamos a receber informação que nós não precisamos, já lá chegamos sozinhos. Então fiquei confuso de alguma maneira. E isso afeta, eu acho que afeta a experiência. Mas gostei de outras coisas. Gabriel, se me permitires os meus 5 minutos, agradeço. Oh, caralho. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer-vos, obviamente, escolherem sempre livros sobre os quais eu já escrevi, porque dá-me imenso jeito eu ir ver os textos. Não preciso de ler o livro, não é? Basta rever o que escrevi e debitar. Na verdade, eu fui reler um bocadinho o livro, porque eu, de facto, havia coisas que eu não me lembrava com muito pormenor. Mas há aqui duas outras coisas que eu gostava de falar. Obviamente que isto há muitos temas que nós podemos falar no livro, mas eu quero me concentrar naquilo que me parece mais interessante para a nossa conversa. Mas gostava de só fazer um pequeno reparo, digamos assim, que é, ainda bem que o André disse mesmo que não gostou assim tanto, porque o nosso objetivo também não é falarmos, ou seja, para os ouvintes perceberem, os espectadores, que o nosso objetivo, nós não escolhemos os livros necessariamente como, isto é um grande livro. Ou seja, escolhemos livros que nos parecem ser estímulos suficientes precisamente para discutir um determinado tema. Portanto, não são só por escolhermos, não têm necessariamente ou não podem ser vistos como uma escolha de um livro espetacular. Este livro, de facto, é muito bom para estimular este tema e eu queria concentrar-me precisamente na ideia do espaço fechado. Portanto, toda a questão mais fantasiosa parece-me que é um pouco secundária. Por exemplo, só para recordar, o filme do Buñuel e Abaddon é a mesma coisa, ou seja, Abaddon é o nome bíblico do anjo exterminador, portanto, até podíamos dizer que estamos aqui sempre presos ao mesmo tipo de referências. Eu próprio faço no texto que eu fiz, por exemplo, eu faço uma interpretação final algo abusiva porque eu não exploro isso, porque eu até pergunto-me se não poderá ser feita uma leitura política da história moderna de Israel, por causa de alguns dos fatores que estão presentes neste livro, mas vamos concentrar-nos na nossa ideia, que é a ideia do espaço fechado e o que é que isso leva à narrativa. Para mim, o mais importante aqui é menos a questão do espaço fechado e do seu aspecto de fantasia, da ideia de fuga, da ideia de como é que a pessoa escapa, ou que vão desaparecendo de um por um e só o único é que tira, mas sim o facto de, quando um espaço está fechado, obriga o número de pessoas que lá está a terem uma relação cada vez mais intensa umas com as outras. Ou seja, todos nós temos máscaras sociais, temos respostas sociais, nós comportamos-nos de uma determinada maneira perante as várias situações sociais, e o que acontece com a intimidade forçada, ou com o tempo forçado, é que a intimidade faz com que as máscaras sociais se desfaçam. E à medida que elas se desfazem, das duas uma, ou as pessoas aceitam, ou os confrontos assumem-se. E podem se tornar cada vez mais sentidos. Todos nós tivemos experiências de certeza absoluta em que se notou isso. Há uma dinâmica social em que nós começamos muitas vezes com uma forma calma, não é? De alguma distância, mas depois aos poucos vamos conquistando a intimidade e às vezes pode levar ou para uma grande intimidade, ou para uma amizade, ou bem pelo contrário, por uma oposição. Isto acontece, por exemplo, quando entramos na escola, numa turma nova, acontece quando vamos numa viagem longa, sei lá, tipicamente já aconteceu aquelas viagens típicas de backpack em que se fazem 2, 3 dias com uma pessoa, depois separamos, depois encontra-se. E há sempre essas dinâmicas. E, obviamente, todas as nossas relações pessoais, que começamos sempre, por exemplo, quando nós queremos seduzir alguém, nomeadamente as pessoas mais íntimas, começamos sempre a mostrar o melhor de nós, mas depois, rapidamente, essa dinâmica tem que se transformar. E transforma-se no quê? No mostrar o pior de nós.
E mostrando o pior de nós, é que essa relação se pode fortalecer. Já viram o que é, por exemplo, eu durante 20 anos, eu já tenho uma relação de 20 anos a tentar manter o melhor de mim, que é quase nada, portanto é um bocado difícil, não é? Portanto, e essa, a dinâmica que acontece aqui, é verdade que o livro tem muitos aspectos um bocadinho frágeis em termos de simbolismo, etc. Digamos que há coisas, por exemplo, numa segunda releitura, ou numa releitura, perdão, de facto são assim ligeiramente óbvias, mas pronto, ele utiliza tropos, não é? A ideia dos roommates, a ideia de friends, não é? Aquela coisa de estamos juntos, somos todos diferentes, mas temos que encontrar dinâmicas. Tem coisas que são assim um bocadinho frágeis, mas tem outras que eu acho que são interessantes, não é? É um livro que vive muito do diálogo, de ações, e não é nada fácil criar dinâmicas só através dos diálogos, e menos com um plot, não é? Não há coisas a entrar de fora, ou seja, é mesmo as dinâmicas entre os personagens. Algumas delas podem ser assim um bocadinho mais caricatas ou reduzidas a 2 ou 3, como eu não me lembro, eu estou aqui com umas imagens abertas, mas havia aquela personagem, um grandalhão, não é? Um tipo que está sempre ciumento, não me lembro o nome dele, mas é um bocadinho desinteressante, não é? Porque é uma nota só, não é? Aliás, muitas das personagens são um bocadinho assim. E mesmo a personagem principal, a maneira como se vão desvendando as coisas acabam talvez por não ser muito interessante. Mas lá está. Aquilo que me parece mais interessante é exatamente essa questão de fechas as pessoas num quarto, como é que elas vão lidar umas com as outras. Aliás, o filme de Buñuel é precisamente isso, não é? Que é as pessoas começam com o máximo do decoro social possível e à medida que vão ficando presas na casa vão libertando-se, digamos, de algumas das regras. E as pessoas vão se adaptando à queda dessas regras e depois, obviamente, entra num mecanismo do absurdo total. Esse talvez seja talvez seja o melhor exemplo que eu tinha daquilo que eu pretendia com a discussão do tema. Que, obviamente há várias variantes, mas quanto mais fechados estamos, mais dependentes vamos estar do quê? E o que é que muitos desses filmes têm em comum? É o diálogo. Portanto, é o diálogo e a relação humana. Há uma história que eu gosto muito na banda desenhada, mas que já todos lemos, portanto não ia ser uma escolha minha, que eu gosto muito, que é do The Sandman, do primeiro volume, quando eles estão todos fechados naquele café. São vários personagens, é óbvio que há alguém que está a manipular, portanto não é tanto como no filme do Buñuel, que é mais natural, as pessoas a tirarem a máscara ou a máscara a decair naturalmente. Ali há uma força, vamos dizer, externa, mas é muito interessante ver aquelas pessoas a triparem a dada altura umas com as outras ali fechadas. É uma história pequena, é um capítulo do Sandman, mas que eu sempre gostei muito por causa dessa intensidade. E era essa, em termos de narrativa, em termos de escrita, trabalhares essas narrativas, eu pessoalmente gosto muito de as ler e acho que é emocionante. Pronto. No exemplo do processo, que é diferente, não é? Porque não estás limitado, lembraste-me curiosamente duas histórias ligadas ao processo que são se calhar mais parecidas daquilo que eu queria. Uma porque é ligadas ao processo. Uma ligada pelo autor, que é a Metamorfose. Durante grande parte do livro tens o Gregor Samsa fechado no quarto, se bem me lembro. E outro é o Convite para uma Decapitação do Nabokov, que normalmente é comparado ao processo. Dizem que são livros bastante similares, mas em que o protagonista está fechado na prisão e vai tendo encontros também muito surreais com o diretor, com a mulher, mas que trabalha muito bem também o facto de ele estar ali fechado durante quase o livro todo. Mas pronto, para concluir, o que eu queria mais com isto, o livro tem as suas fragilidades, ainda bem que o Pedro salientou também a ideia do programa, que é, nós até poderemos escolher um livro que nenhum dos três goste, desde que haja algo interessante para falar sobre o livro. Qualquer coisa que despolete uma conversa ou desenvolvimento de um tema. Mas pronto, neste caso o meu interesse era encontrar em algo que explorasse isso. Portanto, o facto de estarmos num espaço fechado e que vivesse sobretudo de diálogo. Deixa-me só dizer outra coisa, Gabriel. E desculpa, agora vou-te corrigir só numa coisa. Tu há bocado estavas a citar a peça, o Iclo, do Sartre, e citaste a frase mais famosa, mas a frase mais famosa do Sartre não é o inferno são as pessoas, é o inferno são os outros. O inferno são os outros. Desculpa. É ligeiramente diferente. É verdade que a frase em si, na verdade, dentro do contexto da peça, tem um significado ligeiramente diferente daquilo com que foi transformado no seu uso, digamos, mais comum.
mas se calhar pouco importa voltar ao sentido que tem na peça, mas sim à ideia que se utiliza comumente, que é precisamente essa, que é o inferno são os outros, no sentido em que aquilo que nos irrita são as pessoas que são sempre diferentes de nós. Isso pode ter contornos particularmente gravosos e muito complexos, sobretudo quando estamos a falar, por exemplo, das questões que estão a ser discutidas hoje em dia, não é? Nos tempos mesmo do nosso dia, hoje, não é? De racismo, toda a transfobia, homofobia, etc. Mas eu iria a uma coisa mais mesquinha e talvez mais universal, que é mesmo a irritação que nós temos com as outras pessoas. Ou porque a pessoa fala de uma determinada maneira, sibila ou zesse, ou porque coça o nariz de uma certa maneira, ou porque, sei lá, vocês se calhar conhecem o livro do Max Au, O Crimes Exemplares, que é um chorrilho, uma sequência de contos muito pequeninos em que alguém mata alguém por coisas muito pequeninas. Sei lá, uma mulher, por exemplo, está num café a tentar desfazer o açúcar com a colher e não para. Clim, 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 clim. Até que a pessoa está a ouvir isto e não aguenta e espeta-lhe o garfo ou mata e não sei o quê, só por causa disso. E nós temos essas irritações. Portanto, eu não queria chegar a questões mais estruturais, porque não é essa a questão, mas é isto de, quando nós temos que conviver com alguém num espaço fechado, as maiores tensões às vezes vêm de coisas muito mesquinhas, não é? Começamos a descobrir uma coisa mesquinha que a pessoa faz. Se calhar não é para revelarmos coisas da nossa vida íntima, mas são coisas mesmo muito pequenas que nós queremos corrigir, não é? Pegando na relação que tu disseste, não é de facto diferente quando a relação vai para o nível seguinte, no sentido das pessoas irem morar juntas. É completamente diferente do namoro em que as pessoas se encontram ocasionalmente. Não é? Morar junto, passar o tempo na mesma casa. E esta época de quarentena foi interessante, porque as pessoas voltaram a ficar mais tempo umas com as outras. Até diziam que na China os divórcios tinham aumentado, não sei se é verdade. É engraçado ver, não é? As pessoas agora retomaram a casa, ficaram mais tempo umas com as outras, e essas dinâmicas que tu dizem fazem parte da vida, não é? Acho eu, da nossa vida. Assim. A questão para mim, uma coisa interessante dos espaços confinados e desta ansiedade claustrofóbica é o facto de, quando as personagens estão confinadas num espaço e estão obrigadas a conviver, é óbvio que as conversas têm um desenvolvimento, têm um crescendo, e nós podemos usar isso como num sentido ascendente, para haver ali revelações, para as personagens se revelarem diferentes daquilo que eram no início, para haver transformação de personagem. Eu não sei se a banda desenhada, eu acho que isto é uma coisa que funciona muito bem, por exemplo, em teatro, porque depois tudo muda, a dada altura a expressão corporal, as próprias expressões faciais e tudo mais, há uma série de recursos de atores que podem intensificar esta irritação crescente ou esta revelação, uma personagem que no início... O 12 Angry Men é um filme muito bom, também que aborda a questão do confinamento, né? Aquelas 12 pessoas que estão fechadas na sala de júri e no início estão 11 contra 1 e no final vira completamente. E os personagens têm ali realmente... Por acaso é um exemplo paradigmático daquilo que estamos a falar. Mas olha, André, desculpa, que termina, desculpa-me. Não, só dizer isto, porque é uma oportunidade boa quando se fecham as personagens num espaço para que elas se possam revelar e possamos brincar um bocadinho com elas. Não sei, ou pelo menos eu não conheço nenhum exemplo. Esse exemplo que tu deste do Sandman é muito bom, mas eu aí acho que o objetivo é outro. Não é tanto, acho que é mesmo, pronto, é uma manipulação crescente e os personagens vão entrando ali quase numa espiral de loucura também, e depois há uma sangria. Mas uma vertente mais humana, não sei se a banda desenhada é a melhor expressão para refletir este tema que nós estamos a falar. E o livro que estamos a discutir, o objetivo é outro, que já falámos, não é? Não é tanto... A única coisa que eu não sei se concordo contigo, eu não estou munido dos instrumentos para contestar o que estás a dizer com exemplos concretos. Ou seja, eu não estou a dizer, ou seja, eu não estou a lembrar agora de uma forma imediata de histórias que consigam transmitir essa questão da expressão da claustrofobia, como estás a dizer, mas vou tentar 3 exemplos. Sim, eu estou a dizer
Um é o Here, do Richard Maguire, apesar de não ser propriamente a sensação de claustrofobia. Ou seja, é sobretudo numa banda desenhada um pouco mais experimental que às vezes podem encontrar exemplos de estruturas de composição visual que podem levar a essa ideia. Uma outra é do Pedro Moraes, que saiu, é uma história que saiu na revista Tintin, anos 80, naquelas páginas de preto e branco, que é um curto-circuito, um circuito fechado que ele faz, que é um corredor, e estamos a seguir um corredor e a primeira vinheta, e acabamos na última vinheta igual à primeira. E é um exercício muito simples, mas muito, muito, muito interessante. Nunca mais me esqueci disso desde que li em miúdo. E outro é um trabalho de um autor belga, sobre o qual eu escrevi, mas não me estou a lembrar agora. Mas basicamente é um livro que se passa dentro de uma casa, e uma pessoa está dentro de uma casa, e nós vemos, imagina, a página grande, a casa pequenina, como se fosse transparente, e vemos a personagem lá no interior, a andar. E como temos uma perspectiva exterior, o que é curioso, que é exatamente o contrário de estar fechado, nós estamos fora, mas não deixa de ver, parece que vemos ali lá está, um inseto, um rato preso a um pequeno circuito. Portanto, eu não estou munido, eu não vinha preparado para falar sobre claustrofobia propriamente dita, mas eu não sei se concordo contigo. É óbvio que o cinema ou outras artes utilizam outros instrumentos do sensório e obviamente que a música e todos esses recursos são mais imediatos a transmitir uma certa sensação física para o espectador. A banda desenhada tem sempre que fazer um esforço um pouco maior para transmitir esse tipo de sensações, terror, etc. No entanto, não quero dizer só, não consegue. Não, é diferente. Eu também não estou a dizer que não consegue, eu estou a dizer que também não conheço. Mas, por exemplo, o terror, por exemplo, o jump scare, não há aquele susto do cinema, não acho que seja possível ter com banda desenhada, não é? Certíssimo. Mas o jump scare é uma das piores técnicas de utilização no filme de terror. Por exemplo, por isso é que quando nós falamos do terror do It, aquilo é um terror muito mais interessante à minha vista, é muito mais envolvente, é uma coisa que, pronto, também o facto de ter pago 7 euros para ver isso, por exemplo. Não, eu só digo que há coisas realmente que na banda desenhada, em princípio, não consegue fazer que eu saiba. Agora, eu levanto a questão, eu gostava de ver até que ponto, eu gostava realmente que me dessem exemplos, porque eu próprio gostava de ver. Até hoje não conheci nenhum, mas não quer dizer que não haja, até porque eu não conheço pouco. Não. Eu, por acaso, escrevi um texto no blog sobre horror na BD. Por acaso tenho mesmo. E é verdade, não há nenhum livro. Eu conheço muitos livros de terror de banda desenhada, não conheço nenhum caso em que eu tenha medo de virar a página, digamos assim, não é? Que já é o que vai acontecer. É óbvio que eu também não vejo o cinema da mesma maneira. Eu não há filmes que me meteram medo no sentido de ficar um bocado. Não estou a falar de criança, ou seja, como adulto, como criança, obviamente que havia coisas que assustaram. Eu vi o Blair Witch Project, por exemplo, no cinema, e é um filme que me incomodou bastante. Porque eu vi o filme sem saber nada. É óbvio que havia uma parte de mim que sabia que aquilo não era verdade, como é óbvio, mas não deixei de, ao sair do cinema, tipo, olhar para o lado com algum receio. Mas um filme, por exemplo, 2 filmes que criaram mesmo uma grande tensão foi o do Witch, desculpem, o mesmo que fez o The Lighthouse. Sabe do que é que eu estou a falar, certo? Sim, tenho o Lighthouse para ver agora em breve. Pronto, é do mesmo realizador, peço desculpa agora ter aqui com uma branca, não me lembro. E outro realizador recente que é o Ari Aster, que tem o Midsommar e o Hereditary, e que são filmes bastante intensos. Lá está, tem um ou outro jumpscare em momentos, mas aquilo que faz confusão é o crescente. Mas, falaste do Uzumaki, o Junji Ito é um autor que cria uma outra sensação possível do terror, que é a agonia, o mal-estar, olhar para aquilo e ficar mesmo. Mas ele tem aquela curta também nas montanhas, que eu não me lembro o título. Sim. Também é bastante claustrofóbica,
Essa é a história que mais me fez confusão, todas do Junji Ito. Mesmo fisicamente, senti mal a ler aquilo. Sim, sim, sim. Mas ele consegue passar esses sentimentos, era aí que eu queria dizer. Apesar de estarmos a fugir um bocadinho à ideia principal do tema, ou que não há problema nenhum, ele passa muito bem esses sentimentos, aquilo fica contigo. Não é. É um bom exemplo nesse sentido. Pedro, o realizador é o Robert Eggers, não é? Isso. Eu lembrava porque é parecido com o escritor David Eggers, claro, estupidez, mas não tinha na cabeça. Mas estavas a falar do Witch dele. Witch, sim. Pronto, mas lá está. Estamos a falar de terror na banda desenhada e terror noutras áreas, como no cinema, e há de facto, é possível abordar as duas temáticas, as duas expressões, mas de maneira diferente. Ou seja, Sim. É muito mais a banda desenhada é muito mais eficaz em determinados tipos de terror do que noutros. Sim, sem dúvida. Pronto, e quando falamos de claustrofobia ou de uma evolução humana entre personagens, talvez seja igual. Tipo, a banda desenhada talvez seja melhor para abordar determinadas... mas não sei, falar sem conhecimento de causa. Não conheço os exemplos todos e gostava de conhecer. Mas regressando ao Abaddon, pronto, esta ideia recursiva, um grande spoiler, claro, é que não sei se de certa forma já tínhamos dado a entender isso, não é? Que é regressa ao ponto de partida, explicando até o ponto de partida, de facto é um mecanismo relativamente expectável e cria uma ideia de inferno, não é? Que é, pronto, a pessoa está presa aos mesmos mecanismos. Não sei se é muito eficaz, mas essa também não é a questão. A questão é mesmo... a questão principal, me parece que era de trazer, era que o estar num espaço fechado leva a que haja esta construção de relações entre as pessoas, isso é transmitido pelo diálogo, e este livro gera bem essa questão, pelo menos. Sim, não sei se o problema com essa questão no fim é por ser mais clichê do que necessariamente ineficaz. A questão do ciclo do inferno acho interessante. Fez-me lembrar também, por causa da frase do Sartre, mas aqui se calhar vou usar a frase que eu tinha dito mal: o inferno são os outros porque os infernos são as pessoas porque me vai dar mais jeito. Que era eu acho que era uma parábola chinesa, ouvi já há muitos anos, que era um sábio que tinha falecido e foi obviamente para o céu. E no céu, e antes de ir para o céu pediu para ver o inferno. E, portanto, levaram-no ao inferno e ele viu uma mesa retangular enorme, em que as pessoas estavam a comer com 2 pauzinhos, pai de 2 metros. Enormes. E eles tentavam comer com aquilo, não conseguiam levar a comida à boca, e zangavam-se, aquilo era uma discussão tremenda, horrível. Tudo bem, ele vai para o céu, o cenário é igual. A mesma mesa, os mesmos paus enormes, só que as pessoas dão de comer à pessoa que está sentada à frente. E estão todos... E calmo. E no sentido do inferno realmente podem ou não podem ser as pessoas. Curiosamente conheço isso como uma lenda judaica. A sério. Mas sim. Eu não li isto em lado nenhum. Isto foi-me contado há muitos anos, portanto eu não posso garantir que a origem é correta. Conheço isso como uma lenda judaica. O David Beauchard, tem não digo uma adaptação, mas tem isso numa das histórias dele. Curioso. Isso não é isto é bem dos tempos. Queria só dizer que dos tempos antes do Google existirem. Isso para mim é daqueles mitos, tipo o gajo que acordou na banheira de gelo porque ficou sem os rins e com o telemóvel ao lado. Aconteceu, quem conhece, a história dos pauzinhos de 2 metros. Mas olha, olha, por falar nisso, eu tenho aqui um e-mail de um príncipe nigeriano, eu vou ter que desligar. Não, responde. Mas há aqui uma coisa, agora em abono do livro, há aqui momentos que eu até gostava de ver isolados e serem desenvolvidos num livro, que é tipo aquela cena da personagem que está constantemente a fazer estátuas daquela matéria que sai para ver sagrada à mulher amada, e ele só consegue alguma coisa quando representa a outra mulher de quem ela tinha, que ela se sentia atraída. Isso isolado e bem explorado ia ser um livro, quanto a mim, muito mais interessante do que este. Não sei, há ali momentos muito... Mas por acaso, ricos.
não falámos tanto disso, mas o livro é bastante sexual. Há muitos desejos sexuais, o que nos dá, acho eu, o indício de que não há muito para fazer depois da morte. E depois o que acho que mata um bocado isso é a desilusão dele depois de finalmente ter conseguido levar aquela rapariga para a cama, não é? É só isto, diz ele. Pois, estamos mortos, não ia ser muito mais. Bom, mas isso é exatamente o que nós falámos no primeiro programa, que é a questão do desejo. O desejo tem necessariamente que ser algo que está sempre distante. No momento em que é alcançado, deixa de ser desejo. Portanto, não tem interesse nenhum. Ou seja, é interessante enquanto é fantasia, é interessante enquanto não é alcançado. No momento em que chegamos àquilo, é como a história do arco-íris. O arco-íris é sempre algo que está longe, nós nunca vamos conseguir chegar ao arco-íris. É um bocadinho, permita-me ser um bocadinho carroceiro, é um bocadinho como a nudez. É muito mais sedutor ver alguém, uma pessoa atraente, mas que não revela a sua nudez. Ficamos sempre a ver como é que será o corpo, etc. Mostrar uma coisa. Do que, se a pessoa aparecesse totalmente nua, nem ligávamos a dizer, está bem, pronto, é isto. Não, porque não é isso que interessa. O que nós queremos é sempre o não revelar a coisa total. E de facto este livro é cheio de, lá está, às vezes de uma maneira um bocadinho primária, ou seja, utilizando todos aqueles princípios, como tu disseste, a atração pela mãe, não sei o quê, quer dizer, às vezes parece um bocado, parece que a pessoa leu um daqueles artigos de fim de semana, ou introdução, psicologia para todos, ou uma coisa assim, e depois vai de colocar aquilo em livro. Mas, pronto. E, por exemplo, até o ectoplasma, nós não dissemos, mas aquela matéria vermelha, por acaso as cores são muito interessantes, são cores muito limitadas, basicamente alguns gradientes de azul e de vermelho. Esse ectoplasma serve para tudo, não é? É a escultura, é a luz, é a cerveja. Pá. É a comida toda com que eles... Eu até no artigo falei de maná, é uma espécie de... tem uma série de propriedades. Aliás, lembra outra coisa de ficção científica ai, que estupidez, não é o Ballard, que ridículo. Bem, esqueçam. Estou-me a tentar lembrar do Philip K. Dick, que ele tem um livro que está sempre a falar de um produto que serve para tudo e mais alguma coisa. Não estou a recordar agora. Sim, mas o princípio é o mesmo. Sim. Santo Google, diz-me. Mas pronto, deixa-nos aqui a discutir este tempo todo. Acho que tem muita coisa, tem muitos momentos e várias abordagens. E isso também é interessante. Bom. E é horizontal, o que é ótimo. Mais uma vez... Sim. Mas atenção porque, André, tu disseste em relação talvez às dificuldades na banda desenhada, e a verdade é que eu tive alguma dificuldade a escolher um livro que assentasse no tema da maneira que eu queria. Realmente não estava a conseguir estar plenamente satisfeito com o que eu estava a pesquisar, naquilo que já tinha lido. Portanto, até deixar em tom de desafio, porque não explorar mais a banda desenhada num registro fechado. Pode ser interessante, pode não resultar em nada de jeito. Pensa nisso, André, Pedro, pensem nisso, ou quem nos está a ouvir. Se descobrirmos alguém que escreva todos os meses uma curta para uma revista nacional, é propor, não é? É só encontrar essa pessoa. Exato. Também pode ser para quadradinhos que saem todos os dias, sobre quarentenas. Não sei, já acabou, amigo. Já acabou. A sério? Eu já reparei, não havia um. Já estamos a desconfinar, já não faz sentido quarentena. Quer dizer, há pessoas que estão em quarentena, mas já não está na ordem do dia como estava. Achámos que já tinha chegado à altura. Vai acabar. Desquarentugas? Não? Não, vamos fazer outra coisa. Ainda não tivemos nenhuma ideia, mas vamos continuar a fazer coisas. Estamos a falar dos Quarentugas, que é uma tira diária que eu e o Pedro Carvalho fizemos no Instagram sobre a quarentena, mas que entretanto desconfinou. Que eu vamos ter que arranjar outra coisa, mas vamos continuar a fazer coisas, que eu gosto muito de fazer BD com o Pedro, sobretudo coisas parvas. Não, por acaso eu acho que isso, não sei se já disse isso aqui, mas eu acho que isso se nota. É engraçado, acho que realmente nota-se. São coisas parvas. Sim, exato. São coisas parvas. Alguns autores e desenhadores, não é? Nós vamos seguindo os trabalhos deles
Pá, eu imagino que vocês se divirtam imenso. Posso ser completamente errado a minha imagem, mas é o que me passa. Não, pá, é divertido e ajudou-nos muito nesta fase. Tanto a mim como a ele, no início isto estava complicado, não é? De gerir. Aliás, claustrofobia, não é? Não é só a claustrofobia, mas o receio da situação toda. E este estímulo diário de fazer uma tira, a lidar com a situação, foi enriquecedora. Foi uma maneira de lidar com a ansiedade. Obviamente que estas histórias, não querendo alongar mais, mas que estas histórias não têm todas que tomar um lado em que a tensão aumenta. Tu voltaste a mencionar o 12 Angry Men, que é um filme que dá mais para o lado de, vamos dizer, educação e instrução. Portanto, através da conversa, chamar as pessoas à razão. Portanto, é um filme que faz uma coisa um bocadinho diferente e também o faz muito bem. Portanto, há mais do que um caminho. Mesmo que o caminho que me interessasse falar fosse um em particular, acho que há diferentes formas. Parece que é fechado, mas ainda assim há várias possibilidades. Obviamente que fechar uma pessoa dentro da casa e depois fazer tudo num sonho fora é batota, não vale. Portanto, manter a malta fechada. Mas é possível que nós um dia ainda escolhemos abordar novamente este tema, porque entretanto vamos nos lembrar de outras coisas que podem ter a ver com isso. Ou porque já os outros temas todos. É esperar pelo inverno e Sim. pela sequela, não é? Exato. Epá, Muito bem. acho que podemos dar por encerrado, então. Obrigado por terem ouvido. Não sei se querem dizer mais alguma coisa. Não, obrigado. Boa semana. Então, cumprimentos a todos e até para a semana. Tchau. Fiquem bem.